Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar do que nós temos de melhor, que é a Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu estarei falando sobre vencendo a angústia e a tristeza, ou vencendo a tristeza e a angústia. Eu quero que você dê atenção a essa palavra, porque Deus vai falar com você e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler um texto na Palavra de Deus para introduzirmos o assunto que vamos tratar no programa Palavra de Fé na oportunidade. Salmos de número 31, eu quero destacar o verso 9. Salmo 31, verso 9 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Pois bem, baseado nesse versículo, eu quero falar sobre o seguinte tema: vencendo a tristeza e a angústia. Vencendo a tristeza e a angústia. Esse Salmo 31, ele foi escrito por Davi. Davi, na verdade, escreveu a maioria dos salmos. Dos 150 salmos, 73 foram escritos por Davi. E esse salmo aqui, Davi está rogando a Deus, não é, que venha o livrar da sua tristeza e da sua angústia. E ele, dentro do próprio salmo, ele louva a Deus, a sua benignidade, e exorta-nos a fazer o mesmo. Mas eu quero destacar duas palavras dentro desse versículo. Olha, o versículo diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Angustiado é a primeira palavra. E a segunda palavra: Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Então, quando a gente fala de tristeza e a gente fala de angústia, nós estamos falando de duas irmãs. Tristeza e angústia são irmãs gêmeas. Na verdade, é um sentimento muito ruim quando essas duas irmãs se instalam na nossa alma. Os senhores sabem que a nossa alma é a sede das nossas emoções. É onde estão os nossos sentimentos. É na alma que se instala o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, a angústia. Enfim, todos os sentimentos, sejam eles bons ou ruins, eles se instalam na alma. Se isso é verdade, o que nós precisamos fazer? Tentar fazer com que a nossa alma seja povoada por sentimentos bons e, naturalmente, despovoada por sentimentos ruins. E a tristeza e a angústia são dois sentimentos que, às vezes, acompanham o ser humano e que judia muito da gente. Então, vamos tentar mostrar a diferença de uma da outra? Vamos lá. Primeiro, tristeza. O que é a tristeza? Tristeza é um estado de abatimento emocional com consequente perda da alegria. Isso nós denominamos tristeza, não é? A tristeza é um estado afetivo desconfortável, vivido como um sentimento de pesar e geralmente relacionado
Há algo que veio a contrariar a nossa expectativa na vida. Eu esperava algo e ao invés de acontecer aquilo que eu esperava, aconteceu algo contrário. E isso me entristeceu. E isso pode te entristecer. E aí a tristeza, ela começa a fazer alguns estragos. Uma pessoa triste desenvolve um sentimento de impotência, vontade de chorar, expectativa negativa quanto a eventos futuros e entre outros aspectos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a razão da tristeza. Mas antes de mostrar como é que nós temos que combater esse sentimento disfórico, essa emoção que não faz bem para a gente, eu quero mostrar o outro aspecto. Isso é a tristeza, o que eu acabei de dizer. Mas qual a diferença entre tristeza e angústia? A tristeza é o que nós acabamos de definir. Agora, angústia é esse sentimento, mas associado a um estado de aflição. É uma aflição, é uma angústia acompanhada de uma aflição que provoca uma dor muito aguda, que tira, inclusive, a paz da alma. Às vezes a gente pode estar triste e estar em paz, mesmo triste. Mas a angústia, ela nos rouba. Quando você fica angustiado, você perde a paz, não é? Tais sentimentos, eles são muito ruins. Quando estamos angustiados, a primeira coisa que nós perdemos é o entusiasmo. Uma pessoa triste e angustiada, ela perde o entusiasmo. O que é o entusiasmo? Nada mais é do que o combustível da vida. É com entusiasmo que a gente batalha, com entusiasmo que você enfrenta os problemas, as lutas, as dificuldades. E quando você se angustia, você perde o sabor, você perde a essência, o néctar da vida. E aí você acaba perdendo toda a motivação. E Deus, Ele não quer que a gente viva assim, triste e angustiado. Então, nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar continuidade mostrando alguns princípios que a Bíblia nos ensina para a gente vencer a tristeza e a angústia. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade à mensagem, nós estamos desenvolvendo o tema Vencendo a Tristeza e a Angústia. E nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a proposta de Deus. Não é propósito de Deus que a gente viva triste, muito menos angustiado. Agora, quando é que a gente tem que acender o sinal vermelho com relação a esse sentimento? Porque, convenhamos, todos nós temos motivos para ter tristeza. Em alguns momentos nós nos entristecemos e isso é normal, e até em alguns momentos nos angustiarmos em algumas circunstâncias. Não é sobre isso que nós estamos falando. Qual é o verdadeiro problema? É quando passa uma semana,
Passa 15 dias, passa um mês, e a pessoa está triste. E a pessoa está angustiada. A tristeza não vai embora. A angústia, ela se instala. Aí é tempo da gente acender o sinal e ver o que está acontecendo. Então veja só, quando a tristeza não passa e começa a surgir sentimentos de apatia, de indiferença, de desesperança, de falta de perspectiva, e em alguns casos até desejo de morrer, porque a angústia, a tristeza, ela provoca esse sentimento, é sinal de que uma depressão está começando a ser instalada. Porque antes de virar de depressão, a pessoa se entristece, não é? E depois se angustia. E esses sentimentos é que vai trazendo prejuízos para a vida da pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater de frente contra esse sentimento. E como é que faço isso? Eu quero te dar um conselho bíblico. Quero te mostrar na palavra de Deus o que você tem que fazer. Salmo de número 50, o mesmo salmista que escreveu, ou melhor, me expressando, o Salmo 50 não foi Davi que escreveu. Quem escreveu foi Asaf, um outro músico da época de Davi, da liturgia do culto antigo. Mas olha o que ele vai falar para nós. No Salmo 50, o versículo de número 15, ele diz assim, ó: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha que coisa! O salmista, e esse salmista também passou por um momento difícil. Ele também sofreu tristeza, ele também enfrentou angústia, e ele está dizendo, quando ele vai falar com Deus, Deus orienta ele. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, qual é a primeira receita que eu tenho para dar para você? Quando a tristeza se instalar, a angústia dominar o seu ser, está na hora de você começar a conversar com Deus. Invocar. O que é invocar a Deus? É você clamar, é você orar, é você pedir a Deus para Ele te ajudar, porque Deus tem o poder para fazer isso. Deus tem poder para libertar o homem do maior sentimento de angústia ou de tristeza. Os salmos, todos os salmistas, eles descrevem isso com muita frequência. E eu quero lembrar com você de alguns salmos. Quer ver? Vamos mostrar um outro salmo em que aqui Davi, que no Salmo 31, onde li no início, ele está pedindo ao Senhor para livrá-lo da tristeza e da angústia. Agora que ele vai nos mostrar a receita. O Salmo de número 4, versículo de número 1 diz assim, ó: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia! O que eu aprendo? Que mesmo no meio das tristezas e da angústia, Deus pode me dar largueza. O que é dar largueza? Esta é uma linguagem figurada. Deus pode, mesmo no meio da tristeza, te dar experiências maravilhosas. Você pode aprender com as suas tristezas, com as suas angústias, com os seus problemas. Se eu continuo lendo o versículo, você vai ver, por exemplo, o versículo de número 3, diz assim, ó: sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Deus ouve aqueles que clamam a Ele, querido ouvinte. Olha o verso 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Aleluia. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Aí o salmista diz, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. E o versículo de número 7, que para mim é o mais lindo desse salmo. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. E por conta disso, olha o verso 8, em paz também me deitarei
e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ah, irmãos, nós podemos desfrutar da ajuda de Deus. E eu quero me dirigir a você especialmente, que anda triste já há um bom tempo, que anda angustiado há um bom tempo. Você não tem prazer mais na vida, você não tem mais prazer nem na sua família, perdeu o vício, perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te restaurar. E eu estou aqui nesse programa que nós chamamos programa Palavra de Fé. Para quê? Para profetizar uma palavra de fé para você. Deus quer te levantar desse marasmo que você anda vivendo. E aqui está dizendo, Deus está nos ensinando através do salmista, nós devemos clamar a Ele, porque é Ele que tem o que nós precisamos. Vamos fazer um intervalo comercial e na sequência eu quero encerrar mostrando algumas coisas dentro do tema. Um momento só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre vencendo a tristeza e a angústia, essas duas irmãs que perturbam a vida emocional de muitas pessoas, e eu encerrei o segundo bloco mostrando que Jesus quer nos curar, que Jesus quer nos restaurar. E nós usamos um conselho de Asaf, invoca-me no dia da angústia, e depois mostrei o exemplo de Davi. Davi soube buscar o Senhor, e Deus pôs alegria no coração dele nos dias das dificuldades. Agora veja um outro aspecto, uma outra faceta dessa busca da alegria na presença do Senhor. Sabe o que você tem que fazer? É o que Davi ensina aqui no Salmo 16, verso 8. Olha o que ele dá como exemplo para nós. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. Portanto, aleluia, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. O versículo de número 10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então eu preciso dizer, inspirado pelo Espírito Santo para você, se você é cristão e você anda constantemente triste, existe alguma coisa errada com o teu cristianismo. Existe algum vazamento aí, meu querido. Você não pode viver uma vida de tristeza, muito menos de angústia. Vou repetir, eu não estou dizendo de momentos de tristezas, de momentos de angústias, porque todos nós passamos por isso. Eu estou dizendo de pessoas que entra semana, que sai semana, que entra outra semana, que sai semana, que entra mês, que sai mês, está sempre triste. Isso não é propósito de Deus. Deus não quer isso para a sua vida, e Ele quer que você seja feliz. E Ele é a expressão maior da felicidade. Ele diz aqui, na presença do Senhor, a abundância de alegria. Ora,
Se eu digo que estou na presença do Senhor e sou triste e vivo angustiado, é porque alguma coisa está errada com o meu cristianismo. Não tenha dúvida disso. Agora, caso você ainda não sirva a Jesus, você não tem uma relação estreita com Jesus, a sua vida é uma vida de intempéries, você não consegue se estabilizar no Senhor, então, o conselho é, busca ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito na sua vida. É isso que está escrito na Bíblia e é isso que eu acredito. Então, porque o reino de Deus é alegria, é felicidade. Jesus está dizendo aqui para nós, através da sua palavra, que na presença dele há abundância de alegrias. E se eu vivo triste, se eu vivo angustiado, é sinal de que alguma coisa está errada. E Deus quer resolver esse problema. Então, encerrando, já caminhando para o encerramento dessa ministração, eu quero lhe perguntar, por quê que você está assim? O que levou você a esse estado? Por que você perdeu a beleza da vida? Se frustrou com alguma coisa? O amor? O casamento? A relação pais e filhos? Se frustrou profissionalmente? Se decepcionou com Deus? Não sei. Eu sei de uma coisa. Todos aqueles que, com humildade, vai ao Senhor, Ele de maneira despreza, abandona. Agora, que você aprenda a se alegrar no Senhor. Que você aprenda a fazer isso. Coloque o Senhor diante de você. O versículo 9 diz, portanto está alegre o meu coração. Mas por que ele diz isso? O versículo anterior diz, porque eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ah, irmão, você não pode lembrar de Deus só quando você estiver em dificuldade. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Nós não devemos fazer assim. Porque há pessoas que só fazem isso. Elas só lembram de Deus, elas só têm tempo para Deus quando alguma coisa dá errado. Do contrário, ela gasta toda a sua energia, toda a sua saúde, todo o seu tempo para o pecado. E aí vai vir mesmo a tristeza, a angústia. Porque nesse particular, a angústia até é pedagógica, a tristeza é benéfica. Há um versículo que diz que há o tipo de tristeza que ela é saudável. Quando que ela é saudável? Quando é uma tristeza provocada pelo pecado e você está triste porque você errou. Isso é bom. É ruim quando você erra e não sente mais nada. Aí sim as coisas estão fora da vontade de Deus. Mas se você errou e está triste porque você errou, vá a Deus. Vá ao Senhor, porque Ele vai te dar aquilo que você precisa. Porque Deus, meus irmãos, não é carrasco. Deus é Pai. E Ele quer perdoar. A Bíblia diz, filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos para com o Pai um advogado. Quem que é? Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também pelos de todo o mundo. É o que diz a Bíblia, João nos ensinou isso. Então eu quero encerrar essa mensagem. Não viva uma vida de tristeza, muito menos de angústia, vencendo a tristeza e a angústia. Eu quero orar por você, porque eu sei que Jesus pode tirar essa tristeza do seu coração e essa angústia e fazer de você uma pessoa feliz. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai santo, Pai de amor. Eu acabei de mostrar, Senhor, que o teu prazer é ver teus filhos felizes. E mostrei, meu Deus, como que se deve fazer para que as pessoas vençam a tristeza e a angústia. Senhor, visita agora essa pessoa, especialmente essa pessoa que está orando comigo com o coração triste, com o coração frustrado, angustiado, por causa, meu Deus, dessa grande dificuldade que, Senhor, se instalou, que se desenhou na sua vida. Entra agora com providência, Senhor. Ministra saúde, eu quero pedir, Pai, como intercessor, junto a Ti, por essas pessoas.
elas precisam ser restauradas, elas precisam ser curadas. Então, Pai, entra agora lá no âmago da alma, Senhor, e tira toda a tristeza, tira toda a angústia e devolva a paz, devolva a alegria ao meu irmão, à minha irmã. Faça isso, Pai. A Tua palavra diz que na Tua presença há abundância de alegria e é por causa disso que eu estou aqui a clamar a Ti. Dê aquilo que o Senhor tem em abundância, que é a alegria. Faz com que esse coração triste se alegre, que esse coração angustiado seja livre da angústia e que o Teu nome venha a ser glorificado na vida dele, porque foi o que eu li, Senhor. Invoca-me na angústia e eu te livrarei e Tu me glorificarás. Faça com que cada um de nós possamos glorificar Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você e que você consiga vencer as irmãs gêmeas, a tristeza e a angústia. Eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, que Deus, o nosso bom Deus, possa fazer do seu lar um pedacinho do céu. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.